falando sobre relacionamentos, como é que eu acho que o TDAH me atrapalhou? Eu tinha dificuldade de me manter por muito tempo num relacionamento. Eu tinha dificuldade de passar um ano namorando. Eu era aquela pessoa que se apaixonava muito fácil, mas depois de um certo tempo parecia que eu não tinha mais, sabe, interesse. Isso é uma coisa que quem tem TDAH certamente vai se identificar demais. Todo TDAH tem hiperfoco? O hiperfoco é uma característica que é como se a pessoa colocasse uma lupa em um assunto, e no que ela coloca uma lupa em um determinado assunto, ela meio que esquece de todo o resto. Então, quando eu falo que o hiperfoco não necessariamente é bom, é porque não é legal você esquecer do resto da vida, porque você tá tão interessado nesse copo aqui que você esquece dos microfones, das xícaras, teu foco é só nesse copo. Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia. Hoje nós estamos fazendo um episódio diferente, né? Estamos com uma presença ilustre hoje aqui. Que honra, hein? Então, a gente veio para o Michê Boulangerie, uma padaria aqui localizado no Alto Plano, e nós vamos conversar com o Pedro Lucas, que ele é psicólogo, neuropsicólogo. Vamos conversar um pouquinho sobre uma experiência dele com o TDAH, certo? Tanto experiência de Pedro Lucas, prazer, cara. Prazer. Ter você de volta aqui. Muito obrigado. Eu lembro quando a gente foi, um canal há 3 anos gigante, atrás, né? Hoje gigante, né? O Pedro nem psicólogo. Nem tanto, mas tá crescendo. Ele é muito modesto. Quando a gente foi falar sobre fobia social, que era aquilo que me cabia. Te afligia, caro, né? No passado. E Sandy também foi falar sobre orientação profissional, né, carreira e tal. E hoje você está aqui para a gente conversar sobre TDAH. Isso aí. E aí eu queria saber, Pedro, a sua história com o TDAH. Como é que é isso? Tipo, hoje a gente vê uma pessoa produtiva, uma pessoa que está se tornando uma pessoa bem-sucedida, está crescendo bastante e a gente diz rápido, mas não é rápido, não é? É através de muito esforço e tal. Mas como foi a tua história com esse transtorno? Então, antes de mais nada, eu queria pedir perdão, né, pela minha voz. Não é essa, pessoal, eu tô bem rouco, mas assim... eu não poderia deixar de estar aqui com esses grandes amigos e profissionais para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Cara, você quer que eu comece falando sobre a minha infância, sobre quando eu percebi que o TDAH estava de fato bagunçando a minha vida? Como é que vocês querem? Eu tenho a impressão que a pessoa, quando tem TDAH, ela se sente diferente antes, porque ela não sabe o que significa aquilo ali. Como é que tu se encaixava na infância? Então, você achava diferente? Beleza. Eu acho que é uma ótima maneira da gente começar esse papo. Eu fui expulso de uma escola quando eu tinha 6 anos, porque eu era uma criança muito agitada e, dentre outras coisas, eu fazia pequenos atos de vandalismo na minha infância. Então, eu quebrei um bebedouro, cara. E aí, por conta disso, eu fui expulso. Eu era um cara que eu brigava muito na rua. Sim. Então, as pessoas hoje olham pra mim, principalmente o pessoal que... Exato. Principalmente o pessoal que me acompanha hoje como psicólogo, nem imagina, né? E tudo isso que eu tô falando agora, a gente vai poder aprofundar um pouco mais quando a gente começar a falar sobre pessoas que acham que tem TDAH, mas na verdade não tem. Cara que desenvolveu TDAH aos 20. Pois é. Mas a minha história começa porque quando eu venho do Rio de Janeiro pra cá, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo, depois ela casou novamente com meu padrasto, a gente veio pra Paraíba, eu tinha 6 anos. Eu estudava numa escola muito boa no Rio de Janeiro, né? Fiz a minha alfabetização muito cedo, eu acho que, se eu não me engano, com 3 anos eu já estava alfabetizado. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade para aprender. Porém, ao mesmo tempo, eu sempre tive muita dificuldade de ficar quieto. Sim. Era muito agitado, muito, sabe, muito impaciente. E os professores diziam pra mim que, poxa, esse menino aí não vai dar em nada, esse menino aí, tipo, não tem futuro nenhum. Os pais desse menino são tão gente boa e ele atentado desse jeito, como a gente diz aqui na Paraíba. E aí, o que acontece? Era exatamente isso que você falou. Eu me sentia um peixe fora d'água porque eu nunca reprovei, certo? Mas eu era aquela criança que bagunçava muito, era muito suspenso. E eu me sentia deslocado. Eu considero que isso também gerou em mim um gosto muito grande pela leitura desde a infância. Sim. Porque como eu era o típico
garoto que colocava muito apelido, sofria muito bullying, fazia muito bullying, eu sentia que as crianças não queriam muito a minha presença. Entendi. E aí uma forma de eu compensar isso era indo para a biblioteca municipal ler gibi, ler quadrinho. Então eu comecei por Asterix e Obelix, não sei se vocês conhecem. Cara, ali eu amei, comecei a amar a leitura e tal. Isso me ajudou muito nos anos subsequentes a meio que camuflar um pouco o meu TDAH, né? A maquiar um pouco o meu TDAH. Porque desde muito cedo minha mãe também sempre me estimulou muito com leitura. E aí, cara, o tempo foi passando, eu entrei na universidade muito cedo também, entrei com 15, aliás, passei no vestibular com 15 anos, entrei com 16. Nossa. E aí, quando foi que eu comecei a perceber de forma mais descarada os efeitos do TDAH na minha vida? Na minha época de universitário mesmo, na minha época acadêmica. Eu queria abraçar o mundo, né? Eu fazia tudo que aparecia, mas muitas vezes eu procrastinava demasiadamente. Fazendo um salto no tempo, meu TCC eu fiz em 3 meses, mas porque nos outros 9 meses eu só procrastinei. Então eu maratonava Breaking Bad e o TCC que se dane. Putz, grila, cara. E aí, nos 3 últimos meses eu fiquei sem dormir direito, fui fazendo. Que eu acho que todo mundo que tem TDAH se identifica um pouco com isso, né? Sim. Esse lance da procrastinação. Que é uma coisa que todo mundo faz, principalmente hoje em dia, com tantas demandas. Mas quem tem TDAH eleva isso à 9ª potência, entendeu? Então, assim, basicamente, eu poderia dividir minha vida da seguinte maneira. Na infância, eu era visto como uma criança atentada, mas por ter tido bons hábitos de leitura, eu bagunçava muito na sala, mas nunca reprovava porque eu gostava de ler, né? E também tinha uma certa facilidade de aprender? Sim. Existem hoje alguns estudos, inclusive, que falam sobre dupla excepcionalidade, que seria, por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico de TDAH e autismo, ou TDAH e altas habilidades, né? Ou autismo e altas habilidades. Eu nunca investiguei isso mais a fundo, mas, assim, pode parecer até uma presunção falar que eu posso ter altas habilidades, mas ao contrário do que as pessoas pensam, altas habilidades nem sempre é sinônimo de coisa boa, né? Existe aquele estereótipo do Sheldon Cooper, né? Aquele gênio, que antes a gente chamava de síndrome de Asperger, mas a verdade é que uma pessoa que tem altas habilidades, às vezes ela tem muita dificuldade de socialização. Que é até um bom estereótipo, o do Sheldon Cooper. Porque o Sheldon Cooper é um gênio, eu não vou dar spoiler não. Que é um spoiler, né? É um gênio, mas com dificuldades extremas, né? Pois é, tem 3 amigos forever, né? E quando vem um amigo novo, tem que excluir um. Exatamente. Mas assim, eu não duvidaria que eu tivesse essa dupla excepcionalidade, porque o TDAH, embora sempre estivesse muito presente na minha vida, não atrapalhou. Trouxe tanto prejuízo, principalmente nessa fase, né, inicial da vida, né? Exatamente. Que às vezes a gente consegue identificar cedo, justamente por conta dessa dificuldade acadêmica. Exatamente. Né? Crianças que estão desde muito cedo tendo dificuldade na aprendizagem, né, com dificuldade, inclusive para a leitura, que era uma coisa que você até conseguia ali hiperfocar, né? Exatamente. E conseguia dar continuidade à leitura, mas a gente percebe muito que algumas crianças a gente identifica principalmente por conta dessa dificuldade já na primeira infância ali. Exatamente. É o primeiro sinal que o professor pega, assim, olha, fala com os pais, fala com a coordenadora pedagógica, olha, tem uma coisa errada, né? Não se concentra, é muito atentado às notas, não acompanha os outros alunos, ou não se interessa, tem isso também. Agora sim, Sandy falou sobre a questão de você tinha um certo interesse na leitura, né? E eu queria saber sobre uma coisa que é um certo mito, né? Para todas as pessoas. Tipo, eu quero desenvolver hiperfoco, mesmo não tendo TDAH. Eu quero desenvolver hiperfoco, por exemplo, para estudar para concurso. Como desenvolver hiperfoco para estudar para concurso? A pessoa quer saber. Como é no TDAH? O que significa isso? Exatamente. O que significa hiperfoco? Todo TDAH tem hiperfoco. Você tem hiperfoco em algo ou não tem? Perfeito. Vamos lá. Esse lance do hiperfoco,
ele é visto de uma forma muito romântica pelas pessoas, porque a gente vive hoje numa sociedade muito pautada na questão da produtividade, né? As pessoas, elas querem o tempo todo, tipo, produzir. No caso do hiperfoco do TDAH, na verdade, isso acontece porque o TDAH, ele tem uma dificuldade, assim, muito extrema de focar em coisas que não são do interesse dele. Sim. Então, assim, eu sei e repito que isso é algo que todo mundo, né, até quem não tem TDAH, às vezes tem dificuldade. Mas, assim, por exemplo, qual era o meu hiperfoco na infância? Meu hiperfoco na infância não era leitura. Sim. Meu hiperfoco na infância era meu Super Nintendo. Eu passava 8, 9, 10 horas no videogame. E é hiperfoco também porque a gente perde um pouco a noção de tempo. Tipo assim, não é tão bom assim como as pessoas podem pensar. Não. Imagina que tu passar fome, tu se desidratar. Eu deixava de comer, eu deixava de beber água, eu deixava de fazer tudo para estar ali jogando Super Mario Bros. Então, assim, o hiperfoco, ele não é, via de regra, algo positivo, apesar do nome, né? É neutro. Exato. Porque o foco é algo bom, né? Quer dizer, eu ter foco. Então, se eu falo, eu tenho hiperfoco, é como se eu tivesse algo muito bom. Mas depende muito de qual vai ser o teu hiperfoco, né? E assim, dificilmente um TDAH raiz, ele vai ter hiperfoco em questões acadêmicas ou questões produtivas. São questões que liberam dopamina. Que é uma coisa assim que o cérebro do TDAH, já entrando um pouquinho nessa questão mais neurocientífica, neurológica, ele tem uma dificuldade na retenção da dopamina, né? Sim. Então, como como assim, todo mundo produz um certo nível de dopamina. Vamos pensar em termos endo, né? O corpo produzindo. Isso. Como o TDAH tem dificuldade tanto na produção quanto na retenção dessa dopamina, ele busca isso em termos ESO, ou seja, em atividades que são extremamente estimulantes para ele. Sim. Geralmente vai ser jogos, vai ser atividades lúdicas, falando do período da infância, né? Quando a pessoa cresce e não obtém um tratamento, isso pode mudar para questões de droga, álcool, cigarro, pornografia, celular. Então, assim, por isso que é muito importante começar tratando o TDAH desde cedo, né? Mas aí, hoje, o meu hiperfoco, eu diria que é informação, bicho. Eu tenho uma dificuldade extrema de passar um dia sem encher meu cérebro de informação, o que não necessariamente é bom. Exato. Muitas vezes é ruim. Com certeza. Ok, e aí, tipo, bom, e assim, todo TDAH tem hiperfoco? Alguém pode desenvolver hiperfoco? Tá, em termos neurocientíficos ou psiquiátricos, hiperfoco não seria algo que se desenvolve, né? É uma característica premente do TDAH, né? E não só o TDAH, mas, por exemplo, de outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o espectro autista também. Sim. Então, pessoas que estão dentro do espectro também desenvolvem hiperfoco, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver crianças autistas tendo hiperfoco em dinossauro, ou em carros, ou em aviões, de modo que elas sabem todos os nomes de todos os modelos, de todos os anos e tal. Então, o hiperfoco, ele basicamente é uma característica que é como se a pessoa colocasse uma lupa em um assunto, e no que ela coloca uma lupa em um determinado assunto, ela meio que esquece de todo o resto. Então, quando eu falo que o hiperfoco não necessariamente é bom, é porque não é legal você esquecer do resto da vida, porque você está tão interessado nesse copo aqui que você esquece dos microfones, das xícaras, do ambiente. O teu foco é só nesse copo. Então, é o que eu falo, né? Eu acho que esse nome não é bom, porque passa uma ideia de que o hiperfoco é algo a ser buscado. Isso, né? Eu preciso ser uma pessoa hiperfocada se eu quiser performar bem no meu trabalho, se eu quiser passar num concurso. Quando, na verdade, bicho, o hiperfoco mais atrapalha do que ajuda a gente a alcançar alguns objetivos de vida. A nossa sociedade acaba romantizando alguns conceitos que não são legais, que são sintomas
de outros transtornos. Total. A pessoa que tem, por exemplo, TOC, ou a pessoa que tem transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, sofre com as pessoas que dizem assim, eu queria ter obsessão nisso. Isso, exatamente. Você sabe o que é uma obsessão? Exatamente. Você sabe o que é um pensamento intrusivo para querer estar obcecado por uma coisa e não dormir? E aí tem problemas de regulação do sono, porque como é que você vai dormir se você está lendo ali 36 horas por dia? Aí você vai dormir, a sua rotina de sono é 12 por 36. Né? Então assim, uma coisa é você ter foco, e o foco é bom. Exato. O foco pode ser bom. E você pode focar numa coisa que seja ruim. Exatamente. O foco pode ser bom. O hiperfoco... Você tem a dificuldade de mudar. De parar. Tipo, a pessoa pode dizer assim, eu estou focado aqui no leitura. Isso é bom. Tem muito ganho secundário. Esse é o problema também. Tem muito ganho secundário. Porque enquanto você está focado em informação, você está estudando, você está aprendendo mais que tudo. Estimulando o seu cérebro também. E exercitando, de alguma forma, do lado bom. Mas e aí, onde é que estão os relacionamentos? Onde é que está a sua vida com seus amigos? Onde é que está a atividade física? A vida, como eu costumo dizer, a vida acontece ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo. Muita coisa. Você está focado numa coisa e todo o restante da sua vida vai para o espaço, você não se importa, não liga. Isso é uma coisa que acontece com uma pessoa que tem TDAH. Exatamente. E aí, isso entra numa seara dos relacionamentos, como a gente... Eu acho que Sandra tinha... Era uma das perguntas que eu queria fazer, né? Tudo bem, vamos lá. Como é que é ter TDAH e estar num relacionamento? Assim, você percebeu alguma dificuldade, alguma nuance assim, que você disse assim, começa por conta dessa minha dificuldade? Tá. Antes de responder essa pergunta, eu acho importante dizer que, tal como o espectro autista, hoje já existem evidências suficientes mostrando que no TDAH é como se houvesse um espectro também, né? E esse espectro é dado pelo nível de comprometimento ou de disfunção que o TDAH fornece para a pessoa, né? Então existem pessoas que têm um TDAH muito grave, né? Porque elas têm a vida extremamente prejudicadas. Existem pessoas que têm um TDAH mais leve e mais moderado. No meu caso, eu consideraria que o meu TDAH, ele ou é moderado ou é leve. Sim. Se ele for leve, é porque de fato é uma característica que está no meu desenvolvimento, né? No meu neurodesenvolvimento, mas que não me compromete tanto. Agora, eu às vezes acho que ele pode ser moderado e eu o torno leve em termos de comprometimentos por ser psicólogo. Então, até pelo mais desenvolvimento de habilidades sociais. Repertório para manejar o meu TDAH, né? Eu acho que se eu tivesse ido para um outro caminho profissional, talvez o comprometimento do meu TDAH seria muito mais acentuado, né? Mas aí, falando especificamente sobre relacionamentos... Inclusive, antes de você falar sobre relacionamento, eu vou voltar sobre esse assunto. Legal. Esse assunto, eu acho que o pessoal está esperando você dizer como é que você consegue, como é que a gente consegue manejar. Como é que você consegue ser o Pedro Lucas se você tem TDAH? Massa demais. Mas falando sobre relacionamentos, como é que eu acho que o TDAH me atrapalhou? Primeiro, porque por muito tempo eu tinha dificuldade de me manter por muito tempo num relacionamento. Voltando ao conceito de dopamina, pessoas que têm TDAH, elas têm uma dificuldade em estarem consistentes em algo que não é tão dopaminérgico para elas. E como a gente sabe, o relacionamento, depois de um tempo, depois da fase inicial, ele passa muito mais a ser algo mais serotoninérgico do que dopaminérgico, né? Ou, em outras palavras, para o pessoal entender. Quando você está naquela fase de paquera, início de namoro, é tudo muito novo, né? Sim. É tudo muito inusitado, isso é muito dopaminérgico. Mas depois de uma certa fase, né? Todo relacionamento entra numa rotina. Isso é totalmente normal, né? E eu tinha dificuldade em transicionar dessa primeira fase para essa segunda. Ou seja, eu tive alguns relacionamentos, 5, 6, nem considero que são tantos assim, mas eu tinha dificuldade de passar um ano namorando. Sim. Então, eu era aquela pessoa que se apaixonava muito fácil, mas depois de um certo tempo parecia que eu não tinha mais, sabe, interesse. Isso é uma coisa que quem tem TDAH certamente vai se identificar demais. E aí eu acho que isso me atrapalhou muito, porque, poxa,
é uma visão muito distorcida do que são os relacionamentos, né? Hoje que eu tô casado, né? Você pai, então eu tô numa outra fase, Parabéns. né? Parabéns, Pois é, muito obrigado. Você também, né? Obrigado. Eu tô numa outra fase, hoje eu consigo ver até com mais clareza como era uma visão muito utilitarista. Só que é difícil para uma pessoa que tem TDAH, mesmo percebendo que está sendo utilitário, conseguir mudar isso, entendeu? Então, sem o devido acompanhamento psicológico, claro, né? Então, eu acho que isso aí. Outra coisa também é que, quando a gente fala sobre TDAH, a gente tem que falar um pouco também sobre as funções executivas, né? Sim. Que são Isso, aspectos, né, do nosso córtex pré-frontal. E uma das funções executivas que mais é danificada por conta do TDAH é o controle inibitório. Sim. E esse controle inibitório, por ele ser diminuído, né, ele faz com que muitas vezes uma pessoa com TDAH dentro de um relacionamento exploda com muita facilidade, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não considero uma pessoa calma, mas demorou muito tempo para numa discussão, até mesmo com minha esposa, eu consegui segurar a onda e não falar, despejar tudo que eu queria, entende? Então, isso é uma dificuldade que é muito existente em pessoas que têm TDAH, ter esse filtro, sabe? Não falar demasiadamente sobre um assunto, não bater demasiadamente na mesma tecla, ou não ser muito reativo, né? Então, até hoje é uma coisa que eu preciso manejar, porque é uma dificuldade que eu tenho às vezes, sabe? De não ser reativo. Uma pessoa faz algo, seja minha esposa, né? Ou um amigo, um parente, geralmente essa dificuldade acontece até com pessoas mais próximas, né? Sim. Com pessoas que a gente não conhece tanto, é mais fácil da gente ter uma visão distante do que está acontecendo. Mas com pessoas próximas, às vezes é difícil não ser reativo para quem tem TDAH. Então eu considero que essas duas coisas foram as que mais me prejudicaram. Cara, uma coisa que acontece muito com a questão do controle inibitório Sim. é que você... Bom, controle inibitório tem a ver também com força. Isso. Eu consigo inibir um comportamento por um determinado período de tempo. Exato. Então o Pedro está me provocando. Cara, como eu estou falando com o Pedro, claro, considerando que você seja desconhecido, que você seja um amigo, como eu estou falando com o Pedro, eu me seguro o máximo aqui para não explodir. Isso aí tem a ver com TDAH, mas considerando o TDAH como um espectro, tem pessoas que chegam, que esbarram no espectro, mas não conseguem responder aos critérios diagnósticos dos testes neuropsicológicos. Isso. Então eu vou guardando. E chega um momento que eu explodo com qualquer pessoa que Exato. Então, acontece de você guardar uma ofensa, ou um insulto, ou uma provocação qualquer, ou um incômodo qualquer que nem seja um insulto ou uma ofensa. Guarda por um tempo, aí você chega em casa e não sabe, cara, por que eu explodi, por que eu briguei, por que eu me irritei, porque eu levei uma topada na mesa, aí eu vou chutar o cachorro, entendeu? E acontece que do espectro do TDAH para frente, quanto mais longe você estiver do limiar, mais você vai ter esses episódios de não se aguentar, não se controlar. E achar que tá tudo... Você acha que está tudo bem, mas você acaba soltando. Perfeito. É um problema de impulsividade que você vai ter no TDAH e vai ter em outros transtornos. Isso. O próprio autismo também, o espectro autista. Né? Exatamente. Você falou que tem essa dificuldade. Tem alguma pergunta aí sobre relacionamento? Não, continue. Tá. Tem essa dificuldade, né, de lidar hoje com... Aliás, tem muito menos do que poderia ter dificuldade de lidar com a sua questão, com a sua condição. E aí eu fico pensando, e você disse também que se você fosse de outra área, de outra profissão, talvez refletindo menos, sabendo menos, tendo menos conhecimento sobre TDAH, você não teria a funcionalidade e a produtividade que você tem hoje. Isso. Você não seria o Pedro Lucas da psicologia, Com o Pedro certeza psicólogo, né? Então, TDAH tem a ver com crença também? Cara, eu acho que sim, mas principalmente com manejo, sabe? E esse manejo envolve tanto a questão das crenças, a gente falaria mais num aspecto mais cognitivo, né? Mas principalmente, na minha concepção, com questões comportamentais. Certo. Por exemplo, quando eu atendo um paciente com TDAH hoje em dia, uma das coisas que praticamente eu faço sempre é o THS, o treinamento de habilidades sociais, né? Sim. E o treinamento de habilidades sociais, eu diria que foi uma das coisas mais importantes
que a psicologia me trouxe. Porque tem, inclusive, tudo a ver com o que você estava falando. A questão da assertividade, né? A questão de você conseguir expor o que você está pensando na hora certa e da forma certa, né? O indivíduo com TDAH, ele geralmente tem mais dificuldade na forma do que no conteúdo. Ele consegue entender o que está acontecendo, mas sabe quando você transpõe isso de uma maneira muito patológica ou muito exacerbada, visceral, emocional, né? Então, o THS, quando eu tive contato com ele, acho que lá em 2014, 2015, foi um divisor de águas mesmo. Não só o treinamento de habilidades sociais, mas esse campo das habilidades sociais. Estudar um pouco mais sobre isso, né? Sani ama isso, tá? Pois É uma das áreas que eu mais gosto, assim, que eu gosto de me focar bastante. Então, assim, para um TDAH, para uma pessoa que tem TDAH, independente de ser um TDAH mais grave ou um TDAH mais leve, né? Que às vezes fica até maquiado e a pessoa não consegue nem identificar direito. Treinar habilidades sociais é fundamental, cara. Fundamental. Porque ajuda nesse controle inibitório, entendeu? Ajuda nessa maneira de você manejar suas emoções e de você saber se relacionar melhor com as pessoas. Então, eu acho que tem a ver com a crença, né? É importante que uma pessoa com TDAH em terapia, ela trabalhe essa ideia de que eu sou assim, esse é o meu jeito de ser e acabou. Não é assim, entendeu? Se você está se comportando de uma maneira disfuncional, você precisa melhorar isso pro seu próprio bem, entendeu? Então, tem essa questão da crença, mas principalmente questões comportamentais, de você trazer uma modelação comportamental através de treinamento de habilidades sociais. É muito legal quando você encontra com um comportamentalista, neurocientista, psicólogo e um cognitivista. Então, em outro momento a gente marca um debate lá no Pedro Psicólogo. Vamos embora. Mas assim, eu concordo completamente, né? Algumas crenças sobre o mundo, não somente sobre si, mas algumas crenças sobre o mundo vão pesar no TDAH. Por exemplo, vou dar só um pequeno exemplo. Por que o cara não desliga o celular? Isso é coisa simples, que pode acontecer com todo mundo. Você não desliga o celular porque você acha que alguém vai ligar, você acha que tem que estar atento, você acha que tá... Então, coisas simples, comportamentos que a gente acredita que não são problemáticos, que não vão atrapalhar. Não vão atrapalhar, ou que talvez vai beneficiar ainda mais, né, a minha produtividade. Exato. Assim. Por exemplo, o cara que acha o meu jeito de ser é aceitar o meu hiperfoco e ficar 36 horas acordado. Isso é crença. Exatamente. Então, e aí você vai, aí depois você perde a produtividade e acha, tá vendo? Eu sou um... Entendeu? Então, assim, TDAH é um transtorno que envolve fisiologia, envolve cognitivismo, comportamentalismo. Envolve tudo, né, cara? Tudo, porque é um transtorno bem amplo em geral, né? E é justamente por isso que eu falo que, poxa, eu tenho certeza que a minha vida hoje seria muito mais disfuncional em termos do meu TDAH se eu não fosse psicólogo. Porque essa noção que você falou, né, que, poxa, um transtorno do neurodesenvolvimento afeta sua fisiologia, sua neuroquímica cerebral, seus comportamentos, sua cognição, tudo isso veio através da psicologia, né? Então, assim, o que eu posso falar hoje é que o TDAH, ele é de fato algo que atrapalha demais a vida das pessoas, por isso que eu fico até um pouco incomodado quando eu vejo pessoas que às vezes só estão tendo dificuldades em ter uma rotina, dizendo, eu acho que eu tenho TDAH. A pessoa é um pouco desatenta. Aí, eu acho que eu tenho TDAH. Eu costumo dizer que desatenção é tipo um espirro, uma tosse. Tipo, você pode tossir porque você tá gripado, porque você tá engasgado, porque você tem câncer de pulmão, sabe? Porque você tem pneumonia. Exatamente. A tosse é uma característica que ela é premente a vários tipos de diagnósticos, né? Então a pessoa que fala, eu tenho desatenção, poxa, ela pode ter desatenção porque ela tem um quadro não tratado de um transtorno de ansiedade, porque ela tem um humor deprimido, né? Porque ela não dormiu bem no dia anterior, sabe? Porque ela está sobrecarregada na rotina dela. Então, assim... Muita coisa, não dá pra... E quando você fala isso, você chega pra mim e diz assim, olha, meus sintomas de TDAH são esses, eu digo, eu também tenho. Cara, se eu não sei, se eu estou invalidando,
naturalmente o problema do amigo, do coleguinha. Exatamente. Né? Então isso acontece muito. Ok, e aí como é que a gente... E aí, Sânia, como é que a gente... Bom, eu queria... Já que a gente entrou nessa parte, né, do manejo, e você falou que percebeu, principalmente durante a faculdade, né? Eu acho que foi quando começou a ficar pior, né, as coisas. Eu queria saber, assim, como é que você tentou manejar essa fase que aparentemente foi mais difícil para você, até você chegar como você está agora. Perfeito, vamos lá. E nessa pergunta aí, você já vai tá dando um bizu pra galera que tá ali. Isso. Cadê o bizu? Eu quero saber. Eu quero saber como é que eu fico bem. Exatamente. Então vamos lá. Na época, assim, vamos lá. A primeira vez que eu desconfiei que eu tinha TDAH não foi um diagnóstico. Foi estudando a disciplina de psicopatologia geral, né? Pode dizer o professor ou a professora. Cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que era um psiquiatra chamado Ricardo. Ricardo. Ricardo, Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi esse. Ah. E aí a gente estudou, né, o DSM, na época eu acho que era o DSM-4 ainda. E aí a gente estudava e tal. Era, né? Você iniciou em 2011? Foi, eu acho que essa cadeira eu paguei mais ou menos em Quarto período? 2014, 2013. Ah, então poderia estar na transição. Talvez você tenha até estudado a transição. Não sei, mas eu tenho quase certeza que era o DSM-4. 4, né? E aí foi a primeira vez que eu tive acesso a TDAH, porque hoje em dia, com o YouTube principalmente, é praticamente impossível você não conhecer diferentes tipos de transtorno, né? Mas naquela época, embora já houvesse o YouTube, estava muito no início ainda, Sim. a gente não tinha tanta informação sobre saúde E o mental. pessoal da psicologia ainda não estava tanto. Pois é. O YouTube. Pois é. Então, assim, foi a primeira vez. Mas, assim, passou. Eu achei, caramba, eu me identifico muito com esse transtorno. Só que como eu já sabia que, estudante de psicologia, pagando psicopatologia geral, sempre vai ver algum transtorno Se ali. identifica com tudo. Pois é. Exatamente. Aí eu... não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí quando eu recebi o diagnóstico dado por um psicólogo mesmo, e sim, ao contrário do que muitas pessoas acham, não é só psiquiatra que pode dar esse diagnóstico, psicólogos também podem. Sim. Foi quando eu estava fazendo minha terapia, justamente no final do curso, porque eu precisava fazer terapia para começar a atender, era um pré-requisito que a minha professora Melissa, né? Ela exigia. E aí, dentre inúmeras questões que a gente trabalhou na época, o psicólogo na época me identificou com TDAH, me diagnosticou com TDAH. Eu, caramba, faz total sentido e tal. Então, na época, falar primeiro como eu manejei naquela época, foi com psicoterapia, especialmente o tratamento da terapia cognitivo-comportamental. Isso aí me ajudou muito. Mas ainda foi difícil manejar, mesmo com terapia na época, porque assim, eu não estava tão psicoeducado quanto eu estou hoje, né? Depois, foi estudando mesmo literatura sobre o TDAH, destrinchando mais os manuais diagnósticos, tanto o CID quanto o DSM, e tendo outros tipos de literatura como essa aqui que eu trouxe até para mostrar para o pessoal. É a dica, lá vai o Muito bizu. É o Vencendo o TDAH Adulto, tem também o Vencendo o TDAH Adolescente e Criança, né? Que é desse cara aqui, o Russell Barkley, que ele é a maior autoridade hoje em dia, mundial, em TDAH é ele. Inclusive ele tem uma escala que é a escala das disfunções executivas que eu utilizo no meu consultório para avaliar o grau de comprometimento das funções executivas dos meus pacientes com TDAH. Ele criou essa escala. Esse cara é bom, ele tem o manual do clínico dos transtornos mentais. Exato, Esse cara é bom. pronto. E aí esse livro aqui eu recomendo tanto para quem já tem um diagnóstico de TDAH, quanto para quem não tem, mas assim, tem dúvidas, se acha extremamente desorganizado, inconstante, né? Enfim, e aí, essa literatura foi uma forma de autoterapia também muito importante, porque eu fui entendendo quais práticas eu deveria fazer. E aí, entrando especificamente nas práticas que eu utilizo hoje, né? Eu sou um cara que... Eu sou o louco da agenda. O louco da agenda, Eu confiro minha Perfeito. agenda, 3 vezes ao dia. Porque de o verdade. TDAH tem uma questão do córtex pré-frontal. Não pode ficar lendo. Você não tem Não, isso é tarefa impossível. aqui, não.
Você tem que estar no papel. Né? Não dá, não dá. Aliás, qualquer pessoa deveria ser. Hoje em dia, sim. E o TDAH não tem opção. Exatamente. Eu costumo dizer que hoje em dia, e é por isso que tantas pessoas, às vezes, mesmo sem um diagnóstico, se identificam como tendo TDAH. Porque a gente tá com tantas demandas o tempo todo, sabe? Que às vezes é difícil realmente, até para quem não tem TDAH, lembrar dos compromissos. Mas eu, por exemplo, tive muitos problemas com atraso. Sim. Hoje eu ainda tenho um pouco. Não tá 100% resolvido, não. Mas assim, muito alarme, muito lembrete no celular. Se você olhar no celular aqui, você vai ver vários. Percebe o problema de crença aí, que você tem que acreditar que você precisa de ajuda? Exato. Se você acha que você não precisa... Aí lasca. Pois é. Então, agenda, lembretes, planner semanal e mensal, sabe? Como é que eu faço? Eu faço um planner mensal, aí depois eu destrincho no semanal, inclusive até o Google Agenda pode fazer isso, né? Eu gosto de fazer num quadro branco, porque, sei lá, eu acho que funciona melhor comigo, né? Do que também utilizo o Google Agenda, mas eu gosto de ter um quadro branco em casa. Então, planner mensal, semanal e diário, né? Para mim hoje, eu diria que tá mais tranquilo, porque como o meu trabalho, ele tá muito bem definido, tipo, 2 vezes na semana eu dou plantão. Então não tem muito como esquecer, né? São dias fixos. Obrigado. Tipo, sei que eu sei que eu vou ter que estar lá. E os outros 3 dias na semana eu atendo no consultório. Então já são horários que ficam já congelados. Fixos, exatamente. Né? Não modifica tanto. Então é tranquilo, mas assim... Eu imagino que o problema deve ser quando tem um imprevisto, né? O autogerenciamento. Quando é uma coisa muito dinâmica, que não tem muita rotina, né? E é louco, porque o TDAH ele tem uma tendência a não gostar de rotina, ele gosta de novidade. Né? Dopamina. Mas ao mesmo tempo ele funciona muito melhor com rotina. Exatamente. 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 Se ele tem uma rotina. Se ele tem uma rotina pré-definida, é mais difícil dele esquecer compromisso e tal. Porque assim, se o córtex pré-frontal dele já tem essa dificuldade, né? Fica ainda pior, mais evidenciado quando é uma coisa muito dinâmica. Que ele não prevê. E você vê a baixa dopamina natural que existe a pessoa com TDAH. Dopamina, a gente entendendo dopamina, eu acho que já falei 255 vezes aqui no podcast sobre dopamina, como o neurotransmissor responsável pela motivação. Exato. Então, o TDAH ele tem um problema natural de motivação. Exatamente. Vamos pensar assim, por que eu tenho que chegar cedo? E aí, para você achar, a pessoa que não tem problema de dopamina, ela vai no automático, cara. Tem que fazer porque tem que fazer. Exato. E o TDAH costuma questionar. Exato. Por quê? Por que eu tenho que chegar cedo nesse local? E não somente isso, mas ele tem uma dificuldade com gerenciamento do tempo mesmo. Também. Porque uma pessoa que tem TDAH, ela esquece mesmo do tempo, que o tempo está passando. Eu tenho muito isso, às vezes eu tenho a motivação de chegar na hora, às vezes eu quero chegar na hora, mas parece uma coisa assim bizarra, bicho. A iniciativa demora um pouquinho, né? Exatamente. Hoje não mais também, porque foi até um ponto que eu esqueci de comentar, falando sobre manejo, gerenciamento. Hoje eu tô medicado também, né? Sim, então isso faz diferença. Eu tomo neuroestimulante, né? Eu tomo Concerta, é uma dosagem bem baixa. Sim. Mas eu noto que, por exemplo, o Concerta me ajuda a ter um melhor gerenciamento do tempo. A não marcar compromissos muito em cima, sabe? A ter mais motivação de dar o primeiro passo. Sim. Ele me tira desse limbo, né? De tipo, você ficar olhando pro nada, ficar viajando. E, não, tem que fazer isso. Então, meia hora antes, vou começar a fazer as paradas para chegar lá na hora. Então, assim, eu acho que a depender, né, do nível do TDAH, do grau do TDAH de uma pessoa, dá para manejar por um certo tempo com a terapia, né, e com boas literaturas como essa daqui. Aprender sobre o assunto. Porém, chega um momento que a medicação é necessária. Né? E eu vejo claramente como tem me ajudado, assim, tomar o metilfenidato. Metilfenidato. Isso. Crença. Você tem que aceitar a medicação. Tô brincando, cara. Tô tirando onda com o meu amigo Pedro. Mas você vê que a motivação é isso. O TDAH tem um problema, principalmente com foco, mais do que com atenção. Sim. O TDAH
inclusive um problema de neurodesenvolvimento relacionado à questão do tálamo, né? Do tálamo passar mais informações sensoriais, dos órgãos de sentido, você prestar atenção em mais coisas e tal. E a motivação é uma questão de você ter dopamina suficiente para prestar atenção em certas coisas. Então, o TDAH ele pode ter uma motivação para chegar na hora, mas essa dopamina vai ser gasta também com a atenção que ele dá a outras coisas. Isso. A dopamina é um componente limitado da nossa neuroquímica. Então, assim, eu quero chegar cedo, mas por que a gente não pode chamar de motivação? Porque motivação tem que ser suficiente. É um axioma. Se você chegou é porque você tem motivação para tal. É por isso que eu sempre defendo que a motivação ela é mais importante do que muitas outras coisas. E o TDAH ele teria que ter muito mais dopamina e muito mais motivação para lidar com uma mente que está atenta a tudo. Por isso, psicoestimulante. Exatamente. E você tem que ter mais energia, mais motivação para conseguir dar conta do seu cérebro, né, dos estímulos. Exatamente. No ambiente. Eu acho que o bizu foi dado. Eu nem vou mais perguntar sobre as dicas, cara. Você tem que fazer terapia, tem que ler, tem que ler o Barkley. Eu recomendo fortemente. Eu recomendo. Tanto que, para todos os pacientes que eu atendo com TDAH, a gente trabalha muito capítulos desse livro. Sim. Porque esse livro, ele ajuda justamente nas áreas que o TDAH tem mais dificuldade, né? Sucesso no trabalho, bons relacionamentos, como lidar com suas finanças e como manter um estilo de vida saudável, né? Sensacional. Então, cara. uma pessoa que tem TDAH, ela tem dificuldade em poupar dinheiro, Sim. né? Porque comprar é muito dopaminérgico, né? Só que se você compra, você não junta, às vezes você fica devendo, né? Ela tem dificuldade em se manter em atividades que vão dar uma recompensa de longo prazo, por isso que muitas vezes não consegue estar para concurso, não consegue se engajar por um longo período de tempo em atividades físicas, né? Porque, poxa, depois que você está, sei lá, 6 meses na academia, você consegue perceber o quanto que aquilo ali faz bem. Mas você tem que passar... A recompensa é muito longa. Exatamente. A academia é uma atividade endorfinérgica. Exatamente. Não é dopaminérgica. Até você passar desse bloqueio inicial, né? Você vai sentir dor, né? Você vai ficar com preguiça. Então, assim, isso é difícil para uma pessoa que tem TDAH. Os bons relacionamentos, como a gente falou, né? TDAH, assim, falando de uma maneira bem superficial, ele enjoa muito fácil dos relacionamentos. O que não significa também que ele não possa aprender a ter mais constância nos relacionamentos, né? Se ele tiver terapeutizado, né, bem manejado, ele pode. Crença. Exato, exatamente. Mas, eu tô satisfeito. Tem alguma questão que você gostaria de dizer para o nosso amigo ouvinte com TDAH? Eu diria o seguinte, de fato, o cérebro de uma pessoa com TDAH é diferente. Haverão algumas limitações que o TDAH vai trazer, não tem jeito. Mas, puxando o que você falou várias vezes sobre crenças, não significa que você está fadada a ser uma pessoa que não vai casar, uma pessoa que não vai ter um bom emprego, uma pessoa que nunca vai terminar um projeto. Tudo depende do quão manejado você vai estar, ou melhor, o quão psicoeducado, o quão instrumentalizado você vai estar para lidar com o seu TDAH. E outra, tem aspectos positivos em ter TDAH. Claro. Justamente porque uma pessoa com TDAH ela gosta de aprender sobre muitas coisas. É uma pessoa que tem um nível de criatividade muito grande, sabe? Uma pessoa curiosa, uma pessoa que, sabe, via de regra, é extrovertida. Existem pessoas que têm TDAH e são introvertidas, mas a grosso modo são pessoas que são divertidas, são pessoas que é bom estar perto, né? Então, assim, não é também como se ter TDAH fosse só derrota. Tem aspectos positivos. Então, o que eu acho é que uma pessoa que tem TDAH, você que acha que tem TDAH ou que já tem o diagnóstico de TDAH, você tem que entender que você vai ter limitações e muitas coisas boas justamente por causa do TDAH. Então você tem que aprender a usufruir das coisas boas que o TDAH vai te trazer e a manejar melhor as limitações que o transtorno traz. Sensacional. Isso mesmo. Então, Pedro, né, foi maravilhoso esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, né, falando sobre um tema tão pertinente assim, que
dúvidas no consultório. Sempre aparece algum paciente questionando isso, querendo saber um pouco mais a respeito, até mesmo imaginando que possa ter esse tipo de dificuldade e principalmente trazer a experiência, né, de uma pessoa que passou por essa trajetória, mas que está conseguindo manejar também e ter muito sucesso, né? Mesmo com isso. Então, estou satisfeita, né? Eu quero agradecer você por estar aqui, até fazer, né, deixar aberto aqui o convite para outros bate-papos desses sobre outras temáticas. Espero né? que nos próximos a minha voz esteja normal, mas está tudo certo. Pronto. Até roubo o cara fica com a voz bonita, cara. Essa voz Não é? Pense. Você tá louco. Obrigado, cara. Valeu, prazer. Me chama de volta Cara, lá, rapaz. com certeza. Nunca mais Com certeza. me chamou. Brincadeira. Eu dei uma pausa, mas vou voltar a partir de julho a produzir conteúdo para lá. Perfeito. Tá bom? Pronto. Então é isso. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.